disponibilizar um tempinho para estar aqui, para poder compartilhar. A intenção desse evento, já tem algum tempo que eu gostaria de produzir ele, né? A gente tem uma campanha em setembro de prevenção ao suicídio. Porém, nós do GEPAS olhamos para isso de uma forma diferente, né? Nós olhamos para... Não é possível se prever uma coisa que já está dentro do sujeito. Assim como no início o professor Renato mencionou sobre o pensamento que antecede o sujeito, o que seria isso, né? Essa gravidez foi desejada ou não? Esse filho já tinha um intuito? Ele veio para me fazer feliz? Ele veio para ser a razão da minha vida? Né? Esse tipo de pensamento para a gente é um pensamento adoecido porque é um peso muito grande para essa criança já ter uma função, sabe? Talvez ela não queira ser nada disso, talvez ela não queira ser inteligente, talvez ela não queira seguir como profissão que às vezes os pais não conseguiram seguir. O intuito é que essa criança possa vir em um ambiente, que é a proposta do meu tema hoje, falar do ambiente, daquilo que adoece o sujeito e aquilo que também nutre e faz com que ele siga a vida, com que ele consiga conquistar suas coisas. O ambiente familiar é aquilo que menos se ouve falar quando se fala de prevenção ao suicídio, por exemplo. Não é uma prevenção, mas é uma coisa essencial para que o sujeito não chegue nesse extremo, né? No extremo de uma dor, de uma angústia que ele não consegue dar conta. Gosto quando, em uma entrevista, a Madre Teresa de Calcutá foi perguntada por uma pessoa, né, recebeu uma pergunta, o que eu faço para salvar o mundo? E aí ela respondeu inteligentemente, né, vai para tua casa e ama a tua família. Não tem outro jeito, sabe? Para que eu possa mudar o mundo, para que eu possa querer um mundo melhor, eu preciso olhando para as pessoas que estão ao meu redor. Como eu lido com a minha família? Como eu os respeito? Como eu convivo com eles? Né? Ali a gente pode ter uma mudança. Se eu estou falando de família, que tipo de família que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de pais que são biologicamente compatíveis? Não necessariamente. Estou falando de pessoas que vão desenvolver a função materna e função paterna. Você pode ter um indivíduo que não é pai biológico ou não é mãe biológica, mas consegue desenvolver a função, consegue oferecer um amor, um carinho, um acolhimento, que é o que a gente vai falar aqui agora, né? Gosto bastante do pensamento de Dona de Winnicott, um psicanalista muito importante para a gente do GEPA. Ele foi pediatra por 40 anos e depois ele voltou-se para a psicanálise e para a prática clínica. Então ele tem um olhar bem delicado para a função materna, para essa mãe que está ali se dedicando 24 horas por dia para um bebê, não tem folga, não tem um descanso, né? É uma dedicação exaustiva e a gente ouve falar muito em psicanálise da mãe, mas não dá para falar de mãe sem falar de pai. Porque se você está falando de uma mãe que está ali se dedicando sozinha para aquele bebê, ela vai ter que se dividir quase que em duas para ir buscar outras coisas que o bebê precisa. Segurança, dinheiro, alimentação. Então, falar de uma mãe suficientemente boa, a mãe dedicada comum, né, a mãe ambiente, como Winnicott menciona, ela precisa necessariamente que a função paterna esteja presente, ali se dedicando. Ela precisa que a função paterna se torne um acolhimento para ela, se torne um continente para tudo aquilo que ela está vivendo. Porque por mais que o bebezinho consiga progredir bem rápido, então a gente dá um sorrisinho, ele faz alguma festinha, isso meio que recompensa o cansaço, mas ainda é muito pouco próximo daquilo que ela dedica, daquilo que ela coloca. E a função do pai é reconhecer esse esforço, a função do pai é estar junto, ali com essa mãe, para que ela possa, então, para que os dois possam juntos mostrar e encaminhar essa criança para uma vida onde ela possa ser o que quiser, no próprio tempo, independente do que ela tenha escolhido, que ela possa confiar
confiar em si mesmo, para que ela possa promover o amor para o outro. Do que é que a gente está falando então? Quando a gente pensa na função materna com o bebê, é a mãe que ensina para o bebê os sentimentos que ele tem. Então, o que é amor, o que é raiva, o que é saudade, o que é uma dor? Isso é a função da mãe. É a mãe quem apresenta para o bebê quem ele é. É através do reconhecimento da mãe que o bebê pode se reconhecer. Como que eu reconheço isso? Se a gente vê hoje em dia, não só hoje em dia, né? Existe uma construção da estrutura familiar onde a criança não pode chorar. Quando uma criança está chorando, faz qualquer coisa para que ela pare. Muitos são ensinados, por exemplo, vamos trazer um exemplo de uma criança que caiu no chão, ralou o joelho, está sangrando, está doendo, aquilo está insuportável para ela, mas todo mundo fica assim, olha o passarinho, olha não sei o quê, não, engole o choro, não chora, não faz isso. O que eu estou ensinando para essa criança? Que ela tem que tolerar toda a dor. Aí depois passa na TV assim, mulher ou homem é agredido por 10 anos, é massacrado, é violentado, por um companheiro, um emprego, algo do tipo. Mas essa criança ela foi ensinada que ela deveria suportar a dor. Ela foi ensinada que aquele ralado, depois ela pode tampar com maquiagem quando ela levar um soco no rosto. Sabe, coisas nesse sentido? Então eu preciso entender como eu coloco para minha criança, para o meu bebê, como que eu apresento esses sentimentos. Às vezes a criança perde um animalzinho e diz assim, a criança não vai nem lembrar. Não, ela lembra. Só que ela não entende o que está acontecendo. Ela não lembra, ela não entende aquela angústia que ela está sentindo, e às vezes você olha e vê só a destruição. Então tem a destruição de um brinquedo ou de tudo, mas isso significa que tem uma destruição dentro dela, né? No setting terapêutico, eu atendo crianças, é muito rico esse atendimento. A criança, através do jogo, ela consegue te contar tudo aquilo que ela sente. Assim como o adulto vai usar as palavras também para brincar, né? A criança ela usa o jogo lúdico para dizer, olha, eu não estou conseguindo entender isso, eu não estou entendendo. Para a criança, tudo é muito concreto, porque ela ainda está no estágio mais psicótico da coisa, né? Então, se ela teve a perda, vou dar um exemplo recente de uma paciente que está passando por um processo de desmame, que é importante. Ela estava descrevendo a filhinha dela, eles estão num momento bem bacana, né, onde ela consegue conversar, explicando esse processo, o desmame, né, a falta dele, como que vai ser daqui pra frente. E a criancinha foi ensinando através do jogo. Então o brincar da criança era fazer uma bonequinha dormir, aí tinha um papai, a mãe do lado, e aquilo provocou uma emoção nessa criancinha de 3 anos, não, 3 anos não, menos de 2 anos, 1 ano e 10 meses. Né? E ela começou a chorar vendo ali, porque ela estava o quê? Se preparando para o desmame, se preparando para dormir, agora sem ser amamentado. São fases que o Freud vai chamar de fases do processo libidinal. Né? Então a gente tem 4 fases principais: o desmame, o desfraude, né? Que aí ele vai se nomear de fase oral, fase anal, fase fálica, depois a gente tem um período de latência e depois uma fase genital que seria já a adolescência. Cada fase é importante que o ambiente vá se transformando. Se a mãe ensina então para o bebê os sentimentos, como é que ele reconhece? Eu digo para o meu bebê, olha, você pode chorar. Parece bobeira isso, sabe? Mas no setting terapêutico tem pacientes que não choram. A voz não sai, a voz está embargada, mas está aqui segurando. Por quê? Porque teve a noção de que quem chora é fraco. Não pode chorar, você tem que tolerar tudo. E não, a gente é humano, não dá para tolerar tudo. Se você for comprar algum material que eles vão te dizer que é forte, é algo que tolera tudo, é algo que aguenta tudo, sabe? Então aguenta pancada. E a gente é humano. Então eu não tolero tudo, eu não posso estar em um ambiente que me desrespeita, eu não posso estar em um emprego onde eu sou violentado emocionalmente todos os dias, onde eu sou massacrado.
Aí vocês podem me perguntar, mas Jéssica, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar a conta? Pois é, aí às vezes as pessoas não entendem porque eu tenho uma quantia total e aí eu estou endividada, porque aquele dinheiro nunca dá conta. Antes poderia ser 500, depois passa a ser 1.000, depois passa a ser 10.000 e mesmo assim o dinheiro não dá. Por quê? Porque o dinheiro é o resultado do meu trabalho. Eu acredito no meu trabalho? Se eu não acreditar no meu trabalho, eu não vou fazer bom uso desse dinheiro. Eu não vou saber para onde ele vai. Eu não vou conseguir conquistar coisas, porque é uma autossabotagem. É o sujeito que se investe, vai lá e faz qualquer coisa para não dar certo. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu tenho medo da coisa dar errada, né? E se eu monto uma palestra e não vem ninguém? Sabe essa coisa? Não, a questão, o medo real e se der certo? Dar errado dá sempre errado. Na maior parte do tempo você está ali tentando e tentando de novo e as coisas não estão funcionando. Então, na maior parte do tempo, as coisas dão errado. O que eu tenho medo é de dar certo. Será que as pessoas vão continuar ao meu redor se isso der certo? Será que eu consigo manter os vínculos? Né? E isso é uma coisa que possivelmente possa não acontecer. Então, o grande medo é de eu conseguir um emprego melhor, é de eu realmente acreditar em sair de um relacionamento que é abusivo e ir para um relacionamento onde tem respeito, é eu conseguir acreditar que é possível uma mudança. No GEPA e com o pensamento do Wilfred Bion, a gente acredita que é fundamental para que um paciente possa ser analisado é que ele tenha o ato de fé, para que ele tenha fé. Muito pelo contrário do que muitos pensam que psicanálise não se conecta com religião. Até no próximo dia 28 a gente vai fazer um evento sobre isso, a conexão da religião com a psicanálise. Ela está totalmente conectada porque o que tem em uma a gente encontra na outra como um complemento. Não como faltou de uma e usei a outra, mas como uma coisa que está ali, sabe? Então, lá na religião você encontra assim, conheça a verdade e a verdade te libertará. O que acontece é que no ambiente familiar, né, o que eu preciso? Eu preciso que o outro possa me acolher. O bebê ele não consegue se amar sozinho se ele não tiver um olhar materno e paterno em conjunto. Eu me reconheço através dos olhos da minha mãe, eu me reconheço através do cuidado do meu pai. Se eu estava dizendo que a mãe, ela ensina para esse bebê quais são os seus sentimentos, ela faz com que ele se reconheça, então qual seria a função paterna? Né? Qual seria o propício? A mãe, ela apresenta o amor, o acolhimento. O Winnicott, ele usa assim, a mãe carregou o bebê por muito tempo dentro dela. Durante a amamentação, é o momento do bebê agora internalizar essa mãe. Então agora ela terá o bebê dentro dela através do processo de amamentação, da troca de olhar. Não estamos falando de só introjetar o seio na boca do bebê e projetar o alimento. Não é isso. O que acontece é todo um acolhimento, aquele momento, é um momento sagrado. Eu estou ali, eu te amo, eu estou reservando esse tempo para você. É disso que o bebê precisa. É por isso que, às vezes, a gente tem algumas fixações nessas fases. Quando a gente está falando de função paterna, então, é a função paterna que vai apresentar as leis para o sujeito. É a função paterna que traz o não, traz o limite. E eu não estou falando de um limite que é colocado, que é criado, idealizado. Não, é um limite que é real. Esse copo, ele tem um limite de estrutura. Se eu amassá-lo, ele não vai mais poder caber água aqui. A quantidade de líquido já é real, eu não coloco o líquido e depois corto. Então, quando a gente está falando de uma limitação existente, não por forma de recompensa. Às vezes você ensina a criança a fazer assim, come todo o brócolis que depois você come o brigadeiro. O que eu estou ensinando? Passa por um desconforto para depois você ter um prazer. O que a gente tem hoje em dia? Qualquer frustração que eu tenho, eu preciso então ter a minha recompensa. Aí eu gasto, aí eu bebo, aí eu uso drogas, aí eu vou pro sexo, aí eu vou para qualquer outro lugar que me tenha um prazer, porque isso foi me ensinado lá. Eu me frustro, depois eu tenho um prazer. Não, a recompensa é comer o alimento. Então, quando você está ensinando o desfraude, a criança precisa fazer
as necessidades do vaso. Olha, se você fizer ali, aí você vai poder ganhar esse brinquedo, aí você vai poder ganhar esse negocinho. Não. A recompensa é você fazer as suas necessidades no vaso. Porque para conviver em sociedade, não precisa sair fazendo em qualquer lugar, não daria para conviver. Então, é esse tipo de limitação que viria da função paterna. Essa limitação, esse corte, se dizer, olha, não. Para a mãe poder dizer um não para a criança, tem que dar uns gritos um pouco maior por conta da entonação, da estrutura. A mãe é aquilo que explode amor. O pai também tem amor, porque o não é uma extensão do amor. Ele diz assim, meu filho, você não vai poder ter isso. Isso por quê? Porque a vida é assim, não dá para ter tudo. Você não vai poder fazer tudo o que você quiser, porque não vai dar. Essa é a realidade. Então é o mostrar a realidade para ele. É o conduzir ele para a vida. É por isso que normalmente o bebê fala primeiro papai, né? Porque com a mãe ele não precisa conversar. Ele fez com nhé, essa mãe já sabe que isso pode ser cólica, ou que aquele outro nhé que pra gente é tudo a mesma coisa, mas para a mãe daquele bebê específico, ela reconhece cada detalhe que isso significa. O pai não. O pai não tem essa ligação, então ele precisa do verbal. A criança pode apontar para a água e o pai vai falar assim, como chama isso? Fala. Água, senão eu não te dou. Se você não falar água, eu não vou te dar. Então fica essa coisa. Então dificuldades na fala, atraso ou depois na vida adulta, o excesso na fala, sabe aquela coisa engrenada, tem a ver com função paterna, né? Então, o que eu quero deixar aqui? Se a gente quer, se vocês quiserem continuar com a prevenção, tá tudo bem. Não concordo com a prevenção porque não dá para prevenir o suicídio. Mas se eu quero, né, diminuir as dores, tudo que aconteceu até aqui não dá para ser mudado, mas daqui para frente eu posso olhar de uma forma diferente. Então, quando a gente está falando de um caos, de uma sociedade que tem Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, isso, Zygmunt Bauman, ele fala sobre uma sociedade líquida, sobre a liquidez da vida moderna. O que é o líquido? O líquido ele não tem estrutura, ele não tem raiz, ele não tem uma base para que ele possa olhar e falar, não, eu venho dali, isso daqui é exemplo, falta isso. Então tem aquela coisa, né, não preciso do outro, o outro não é importante, e você tem uma geração que vem com a Xuxa, posso ser mãe sozinha, não preciso de um filho, de um pai, não, o pai faz falta, é importante, a figura materna também, é olhar para cada vínculo do sujeito dentro da família como importante. Não tem um, vai fazer falta. Mas e aí? Quando falta um na vida desse sujeito, a vida dele está fracassada? Não necessariamente. Ele pode ter ali um porto seguro, onde ele sabe para onde ele possa voltar. A mãe pode seguir com a vida. Estou dizendo da mãe, mas tem casos da mãe sair e o pai ficar com a criança. Só que o mais comum é a mãe acaba ficando com a criança. Então, se essa mãe segue com a vida, encontra um companheiro que topa a parada de desenvolver a função, tá ótimo. O importante é que você tenha um representante da função paterna e da função materna. Dá para ter representante da função materna, o avô, o tio? Não dá, porque o que é um representante da função paterna é alguém que vai casar com a mãe. A função do pai é dizer assim para o bebê, independente se é menina ou menina, olha, essa daqui é minha, vai para o mundo e vai buscar uma para você. Por quê? Porque o intuito é que os filhos sigam com a vida, construam sua família, para que a geração continue, para que o mundo continue. Então, eu preciso desse estímulo. Tenho a base e aí agora eu te conduzo para a vida. Basicamente, hoje, então, a gente está falando do que é dor, do que é angústia no sujeito. Nós aqui não acreditamos que nada que seja emocional seja neurológico, e sim de uma configuração ambiental. Tem uma dificuldade? Então isso está na minha configuração. Estou culpando pai e mãe? Não. Por quê? Porque a mãe oferece aquilo que ela teve e o pai oferece aquilo que ela teve. E aí a gente vai passando isso para gerações e gerações. Então, às vezes eu tenho uma distorção do que é o amor, né? Lá atrás, você ouviu o quê? Eu bato porque eu te amo, eu bato para você se tornar uma pessoa melhor. E o bater é só uma agressão, não tem nada de amor nisso, né? Não precisa bater se você está ali conversando, se já sabe quais são os limites, se tem todo, um olhar é suficiente, né? Então você consegue entender que, olha, aqui é o meu limite. Por quê? A gente está falando de um respeito, a gente não está falando de um medo do sujeito.
Medo é uma coisa, respeito é outra. Eu não preciso da agressão para ter isso. Queremos cuidar da saúde emocional, cuidamos então da família, com amor, com carinho, com o próximo. Bom, fico por aqui. Muito obrigada a todos.